E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a segunda aula, nossa segunda aula de programação em Python, certo? Então na aula passada a gente viu algumas características já da programação em Python, né? Que dá para vocês programarem o funcionamento dela, como que funciona a lógica de programação nela, como que funciona a sintaxe da escrita dos códigos com relação a outras linguagens de programação que vocês aprenderam, né? No caso, principalmente o Java, que vocês aprenderam ao longo do curso. Então hoje vamos dar continuidade, vamos fazer uma pequena revisão do que a gente viu na aula passada e ver como é que funciona já a estrutura condicional, né? Que é o nosso if lá, if else, que vocês aprenderam também na disciplina de algoritmos. Vamos ver como é que a gente escreve uma estrutura condicional em Python, certo? Então vamos lá, eu vou adicionar uma nova linha aqui, vou colocar aqui um textozinho só para indicar que é nossa segunda aula. E aqui abaixo eu vou começar a escrever o código. Então, de início, vamos fazer uma pequena revisão do que a gente viu na aula passada, só para refrescar a memória de vocês. Então, eu vou colocar aqui um exemplo de código. Vou criar uma variável chamada número. Vou botar que essa variável ela vai receber um valor digitado pelo usuário, certo? Então, eu vou botar aqui int input e aí vou pedir para o usuário digitar um número. Digite um número. Então, por que tem esse int aqui antes? Da forma como entrada. Se eu não colocasse, o programa poderia entender que isso aqui seria uma string, certo? Além disso, em outras linguagens de programação a gente faz isso aqui que a gente chama de uma conversão forçada, ou casting, certo? Então é uma conversão forçada, eu estou pegando um número, um valor que foi digitado pelo usuário e convertendo para inteiro, armazenando ele na minha variávelzinha número, certo? Então vamos lá. Então lembrando, como a gente está programando em Python, a gente não precisa colocar ponto e vírgula no final das linhas, né? Então não vai dar aqueles erros que vocês estavam acostumados lá no Java. Então eu vou colocar aqui num mais igual a 10. O que é que isso aqui quer dizer? O que é que vai acontecer? Estou pegando o número que o usuário digitou e atribuindo a ele mais 10, né? Então eu vou botar aqui print num. Printar a nossa variável número. Opa. Então eu vou printar ela aqui com esse valor mais 10. Em seguida eu vou pegar num menos igual 5. Só para a gente revisar o que a gente viu na aula passada, print número. Em seguida eu vou pegar número. Vou multiplicar ele, fazer uma multiplicação. Num mais igual 4. Print número. Em seguida, fazer uma divisão. Print número barra igual 2. Poderia ser qualquer número. Printar novamente. E, por fim, um exemplo que a gente não viu na aula passada, que é o de módulo, né? Lembram lá o que é o módulo lá de algoritmos que vocês aprenderam? Que nada mais é do que você pegar o resto de uma divisão, certo? Então, vou botar aqui num percent igual 2. E vou botar para printar int número. Então aí a gente está fazendo alguns exemplos baseados no que a gente viu na aula passada, né? Estou somando, pegando a variável lá, o valor que está dentro da variável número que foi digitado pelo usuário. Estou somando mais igual a 10, depois menos 5, multiplicando por 4, dividindo por 2 e pegando o resto da divisão por 2, certo? Não sei se vocês já perceberam aqui no Google Colab, ele vai salvando automaticamente à medida que você vai digitando, que você vai escrevendo o seu código,
certo? Então isso é mais uma vantagem de programar nele. Você não tem o risco lá de você escrever um código e dar algum problema no computador e você perder o código inteiro que você digitou, certo? Vamos colocar aqui para rodar, executar o nosso código aí. Então, o que é que acontece? Né? Ele fica esperando que você entre com o número que você colocou no código lá que você vai digitar e ele fica executando aqui, fica rodando o playzinho, né? Então, vamos colocar aqui o número 20. E aí ele vai dar todos os resultados que a gente colocou, né? 20 mais 10 dá 30, 30 menos 5 dá 25, 25 vezes 4 dá 100, 100 dividido por 2 dá 50 e 50 mod 2, né? O resto da divisão de 50 por 2 dá 0, porque é uma divisão inteira, né? Dá 25. Então se a gente colocar outro número aí, vamos colocar um número quebrado, um número que vai dar 11, e o resto 0. Seguindo essa lógicazinha aqui que a gente colocou, todo número que a gente colocar aqui praticamente vai dar um resto 0, né? Então vou mudar o cálculo do mod aqui, vou botar mod 3, né? Que seria o resto da divisão por 3. E vou executar. Então, vou colocar aqui 20. E aí ele deu lá, né? Fez os cálculos. 20 mais 10, 30, 25. Mesma coisa que a gente já tinha visto antes. Só que quando a gente divide por 3, 50 dividido por 3, vai dar resto 2, certo? Então, esses são alguns exemplos baseados no que a gente já tinha visto na aula passada. Então, vamos continuar agora, começar a ver como que funciona a estrutura condicional em Python, certo? Então, vou adicionar aqui um novo bloco de código. Vou botar aqui, exemplo, estrutura condicional. Comentáriozinho aí, comentário não é executado, certo? E aí vamos lá. Eu vou pedir primeiro para o usuário digitar seu nome, input, digite seu nome, 2 pontos, dá um print aqui, bem-vindo, e vou colocar o nome do usuário, vou botar aqui outro print. Vamos fazer de uma forma diferente. Vou botar aqui, digite um número, vou criar aqui a variável num, recebe 20, input, parêntese, porque é uma função. Sempre que a gente estiver utilizando alguma função, seja ela função pronta já do Python ou função que a gente criou, é necessário que a gente coloque os parênteses na frente, certo? Mais para frente a gente vai aprender a criar as nossas próprias funções aí para poder facilitar a escrita dos códigos. Então vou colocar aqui, vamos colocar agora numa estrutura condicional. Se, né, nosso ifzinho, num for maior do que 10, 2 pontos, print, o número digitado é maior que 10. Exemplozinho bem simples. Como que funciona o else no Python? É o comando elif, certo? Se não, se, que é uma abreviação, né? Seria else, if. Então a gente usa o comandozinho elif. Se num menor do que 0,
botar outro print. O número digitado é menor que 0. Else, que seria o nosso senão final aqui. Eu vou botar para ele printar. Print. O número digital está entre 0 e 10. E aí vamos executar aqui o nosso exemplo. Deu erro por conta da indentação. No Python, se você não indentar o seu código corretamente, ele vai dar erro, certo? Ele não tem muitas regras que você tem que seguir para escrever o seu código, mas ele tem uma regra que é bem crítica, assim. Se você não indentar o seu código corretamente, ele vai dar erro. Ele vai se basear muito na indentação, que é na organização do seu código, que é como você organiza o tab lá, se você coloca os blocos corretamente um dentro do outro, certo? Então eu executei novamente, tá aí, e aí ele rodou. O problema que tinha dado era apenas a indentação. Então vou digitar meu nome, Julian. Bem-vindo, digite um número. Por que ele não apareceu a caixa na frente aqui do digite um número? Porque a gente colocou abaixo para ele solicitar esse número, né? Se eu tivesse colocado aqui dentro do print, ele iria aparecer na frente, do mesmo modo do exemplo anterior. Então vou botar aqui o número 7. E aí ele apareceu aqui embaixo. O número digitado está entre 0 e 10. Se a gente colocar outro número, está 20. O número digitado é maior do que 10, certo? Outro exemplo, menos 3. O número digitado é menor do que 0. Então, esse é um exemplo simples apenas para vocês entenderem como que funciona a realização de estruturas condicionais no Python, certo? Então, o que é que eu quero que vocês percebam? A estruturazinha do if-else, certo? Então, aqui a gente tem a primeira condição, né? Se você for usar mais de duas condições, você vai precisar usar o elif, né? Que é o senão se do Python. Atentem-se sempre para a indentação do código. Ele tem que estar corretamente indentado, porque senão vai dar erro, certo? Ele só aceita se você indentar corretamente. E sempre que for colocar mais de uma condição, se você não quiser usar vários se's um dentro do outro, você coloca o elif e no final você coloca o else na última condição, né? Que se ele não atender nenhuma das outras condições, ele vai cair naquele último else, certo? Então, se o número for maior do que 10, vai aparecer uma informação, se for menor, vai aparecer outra informação. Se não for maior nem menor, então quer dizer que ele está entre os dois. E aí ele vai exibir a última informação. Beleza, pessoal? Exemplozinho bem simples. Vou deixar um exemplozinho, uma atividade para vocês tentarem escrever um código já no Google Colab. E esse pequeno exemplo que eu fiz aqui, tanto esse aqui como da aula passada, que está aqui para cima, eu vou compartilhar o link com vocês. Então vocês vão ter acesso a esse código que a gente vai fazendo durante as aulas, beleza? Então um abraço a todos aí, bons estudos.